Fala, Renato. E aí? A gente está aqui no E nosso aí, segundo episódio, né? Tentando fazer essa aventura aqui. E, bom, continuando aqui, seguinte, quer falar alguma coisa de início? quero. Primeiro eu quero dizer que a gente está batendo um recorde. Vamos ter mais episódios do que visualizações no nosso canal. Isso é verdade. É sensacional. Nunca ninguém conseguiu fazer Não, isso. realmente isso eu nunca vi. Até os familiares veem, né? O primeiro episódio, né? Ah, Nem nossos amigos. você viu, né? Eu sou o único Nem eu, inscrito. Então nem eu vi. Verdade. é sensacional, mas tudo bem. Faz Incrível. parte. Faz Bom, é parte. isso. Então vamos fazer o seguinte, que de repente um amigo nosso vai entrar, né? Que é o isentão da galera. E assim, no meio da conversa, vamos ver se ele vai conseguir. Mas enfim, de repente a gente pode começar até por um assunto que terminou, deixou mais ou menos meio, né? Da situação tava mais ou menos com temporada e tal. Que era em relação ao que você tinha tocado no assunto rapidamente. E aí eu falei que eu ia discordar, mas só que eu precisava de um tempo e tal para conversar contigo sobre isso, que era o seguinte, você estava falando lá no final, né, do nosso último podcast, você estava falando o seguinte, pô, os filhos atrapalham e tal, né? Então, assim, você tem esse ponto de vista, né, que os filhos realmente atrapalham, né? Muita gente da imprensa fala isso e tal. Abraço. Não, calma aí, eu vou falar depois, mas aí Tá. falando sobre isso, você tinha. Não, então beleza. Seguinte, realmente o que a gente vê propagado, né, que realmente os filhos do Bolsonaro, caramba, os ruídos, né, entre instituições, por causa deles, etc. Assim, eu tenho uma visão diferente. Qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte, que os dois... correndo? Certo, ok. Então, então, a minha visão é a seguinte, que os dois, né, vou deixar o Flávio de lado, tá, que eu acho que ele não faz parte dessa argumentação, tá? O Flávio é um caso à parte. Mas enfim, o Carlos e o Dudu, né, o Eduardo Bolsonaro, eu acho que eles têm um papel, na verdade, bem importante, né, nessa situação toda. O Carlos, né, parece que ele é o responsável por administrar a parte das redes sociais, né? E assim, vamos lembrar que realmente o Bolsonaro cresceu muito por conta das redes sociais. E o Eduardo, cara, ele realmente ele trava o embate ideológico, né, aquele que eu acho que é interessante. Quer dizer, que eu acho que é interessante não, eu acho que é necessário. Não acho interessante, eu acho necessário. Pelo menos nesse momento. Porque, assim, tem dos problemas, né, que muitos críticos, né, de 64 e tal, que acharam, né, com aquela situação toda, quando houve o regime militar, etc e tal, foi que uma das críticas veementes, especialmente pelo Olavo de Carvalho, é que ele diz o seguinte, os militares deixaram de lado a parte ideológica e deixaram os esquerdistas, né, dominarem a cultura, a imprensa, a academia, etc e tal. E dessa vez, né, está sendo um pouco diferente justamente porque está se dando uma importância na parte ideológica, e eu acho que tem que dar essa importância, entendeu? Para ter realmente essa contenção ideológica, pelo menos. Não precisa, sabe, eliminar o tal, refutar, não sei o que, mas pelo menos tem que ter um contraponto, entendeu? Então eu acho que eles desempenham um papel interessante nesse sentido, e eu acho necessário e eu não acho que atrapalhe. Tá bom, tua opinião, mas tu não acha que tem muita coisa que não precisa, se ficasse quieto, ajudava a solucionar? Por exemplo, foi lá a votação lá da Previdência, né? Certo. O cara teve que negociar porque eles falaram uma besteira, assim, nos momentos que não precisava falar. Tá entendendo? Naquela semana, a semana da votação. Não, aí, bem, claro. Aí o negócio cria uma polêmica, que aí tem que negociar com um com o outro, sendo que o foco seria votar aqui, é importante, né? Não, sem dúvida, deve realmente existir alguns momentos de que foi over, né? Mas assim, também se podar geral, aí eu não, entendeu? Não das coisas. Tanto que olha só que engraçado. Bom, vou então pegar justamente esse exemplo que você deu. Olha, engraçado, teve essas manifestações, né? Aliás, hoje é dia 20, né? 20 de novembro. Uma semana, na semana depois das manifestações fora de mar. O que aconteceu? Logo antes das manifestações, saiu justamente para não ter chance disso acontecer. Tipo, qualquer coisa que ele postasse, alguém criasse, né, uma celeuma em cima daquilo, e aí desviar o foco da história. Sim, com certeza, mas assim, é porque algumas coisas são realmente tiradas do contexto, são exageradas, né? Pensa que justamente tá manipular uma forma a pauta, né? A pauta pública, vamos dizer assim, entendeu? Então dessa vez ele Fala aí aquele negócio que você acha que
que chama a atenção para o que está acontecendo, de tirar a foco. Sim, eu acredito que, assim, especialmente o Bolsonaro, né? Quando de repente está colocando em andamento alguma coisa lá no Congresso que seja polêmica, de repente para realmente proposital para tirar o para tirar não só o foco, mas também até para aprofundar o debate sobre uma determinada situação, porque ele está vendo que qualquer coisa que ele espirra ali, a galera, digo assim, os dois lados, né? Tanto o lado que ataca quanto o lado que defende, começam a aprofundar mesmo, né? O pensamento sobre aquele determinado tema, e de vez em quando chega a conclusões que de repente nem ele imaginava, entendeu? Bom, diga. Não, eu queria falar outra coisa, quando acabar de soltar ele falar que eu... Não, então pode falar. Então, já ouviu falar do negócio de ativismo sanitário? O que aconteceu? Vou explicar para você. E foi um negócio que aconteceu semana passada que a gente falou. Ok. Que assim, antigamente, quando eu estudei, quando estava na faculdade, eu fazia ação direta de constitucionalidade por omissão. Sim, parece. Declaratório de constitucionalidade por omissão. Parece que são poucos órgãos, né, que conseguem impetrar algo nesse sentido. A DIN conta um pouco disso, mas não, a questão é a seguinte: a Constituição exige 700 artigos, tá? E os artigos delas não têm eficácia, não valem enquanto não forem regulamentados, tá? Por exemplo, você tem lá a greve do servidor público. O servidor público tem direito à greve nos termos da lei. E aí, qual é a lei de greve do servidor público? Não existe, entendeu? Aí o que acontece? Você, lá, as entidades que estão interessadas, podem entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade por omissão. Estudante de direito, não tinha isso, não existia, né? A Constituição há pouco tempo, nunca tinha tido uma ação dessa. E aí o pessoal vai discutindo o que está essa ação. Aí, assim, a maioria falava assim, não, o STF vai, julga que realmente é uma constitucionalidade e avisa, alerta o Congresso que ele tem que tomar uma atitude. Ponto final, não pode ter interferência dos poderes. Tá? Isso resolve alguma coisa? Não resolve nada, né? Aí o que acontece? É tanta coisa que não é feito, tem 30 anos a Constituição, nego não vai até hoje, né? Dezenas de coisas têm que ser feitas. Que aí o STF começou a falar, não, vai ser feito assim, assim, assado. Então começou a criar uma norma que não existia. Por que ele está criando? Porque tem uma lacuna, né? Tem um vazio. Né? Então, cada vez mais. Aí, o que aconteceu semana passada? O negócio lá da distância, da prisão. Certo. Cara, acabou a votação 5 da tarde. O que 6 da tarde falaram? Vamos aprovar uma que está tramitando no Congresso sobre isso. Você percebeu isso? Percebi. Aí tinha mas qual é a sua visão sobre isso? Como o Congresso não se movimenta, não se manifesta, não trabalha. Eu achei essa movimentação, entendeu? Então, olha só, deixa eu explicar. Se o Supremo está julgando uma ação baseada num preceito, tá? Então, assim, qual o preceito? É inconstitucional prender após segunda instância. Certo. Tá? Se o Congresso realmente acha que isso é importante, como eles disseram que era, o que faz, meu amigo? Corre e aprova essa PEC porque você muda o preceito. O STF perde o objeto da ação. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, eu tô entendendo, mas aí o que acontece? Baseado na Constituição, só que a Constituição mudou, aquela ação já não tem mais, não pode mais prosseguir. E aí o STF deu a opinião dele e mudou a ação. Não, eu tô entendendo. Foram 3 sessões, um mês entre uma e outra. Tava na cara que ia dar nisso. Aí o cara vai se movimentar depois que julga. Não, eu tô entendendo o que você tá falando. A questão é a seguinte, assim, do ponto de vista, né, do ponto de vista dos parlamentares, tá? Cara, imagina, os parlamentares estão ali, né, talvez até a maioria esteja implicada em alguma coisa, de repente nem a maioria, mas de repente perto da maioria, tá? Oi? Foram eles que foram para a imprensa falar que tinha... Tudo bem, mas escuta só. Aí vamos supor, perto da maioria ali, né, tá meio implicado em alguma coisa, beleza. Aí eles estão vendo essa movimentação do STF para decidir sobre a questão da prisão em segunda instância e tal. Aí imagina se eles chegam assim e falam assim: não, a gente está vendo o STF aí interferindo aqui na situação, vamos fazer o seguinte, vamos antes deles julgarem, vamos fazer isso aqui para eles perderem ação. O que ia acontecer? O STF ia ficar meio melindrado nessa moda. Exatamente.
nós temos que resolver essa questão porque tem uma lacuna na lei e nós fazemos a lei. Não tem Tudo bem, de repente acho que também não está ainda completamente com certeza de que a decisão ia ser conforme foi, entendeu? Então eles deram uma chance. Ó, vamos dar uma chance para continuar a harmonia aqui entre eles e tal, né? Aquela história toda e tal, não sei o quê. Vamos dar uma chance. Aí eles abriram uma brecha até para que não se possa questionar sobre isso. Porque existe corrente que fala que seria uma emenda inconstitucional. Poderia nem se for criada, ter que ser derrubada e eu não poderia nem entrar, porque seria uma cláusula pétrea. Estou entendendo. Vai rolar uma discussão jurídica sobre isso, com certeza. Não precisava. Assim, entendeu? Se eles fizessem, seria a palavra do Congresso. Bom, seria uma então pode ser um teatrinho também, né? Pode ser um teatrinho também. Entendeu? Sim, agora que já está feito do jeito que eu quero, eu vou falar que não gostei. Não, seguinte, ó, vamos supor, eles chegaram lá, vetaram a prisão em segunda instância, beleza. Aí chegou o Congresso cheio de pompa, né? Ó, não e tal, a gente quer prisão em segunda instância, só que eles já sabem, ou está combinado, que vai ter essa discussão jurídica e vai cair também. Então, só que aí eles garantem, né, o capital político deles do tipo, eu fiz de tudo aqui para aprovar a segunda instância, só que realmente é inconstitucional e tal, entendeu? Então pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Bom, assim, eu acho que muita coisa pode acontecer. Agora, o que eles não preveem, né, é a situação a situação de manifestações, né? Então isso daí pode ser que mude alguma coisa. E aí vamos falar um pouco sobre isso, mas deixa eu dar uma pausa aqui na situação aqui, porque eu tô meio bolado com isso aqui. Então, seguinte, o próximo assunto é justamente relacionado a essas manifestações, tá? O que acontece? Eu fui na manifestação, né, e tal. Aí a gente vai um pouco voltar naquela história que você não acredita, né, nas manifestações populares, né? Acho que eles são blindados lá, não escutam nada e tal. Desenvolvo o tema? Desenvolvo. Diga. Não, eu só acho que quando foi aquelas primeiras lá, que foi espontânea, que foi uma pressão desgraçada, pressão de gente na rua, já ficaram bolados. Mas aí, cara, começa a fazer isso toda semana, por qualquer motivo, o povo começa a não ir, vai perdendo a pressão, os caras vão desconfiando que não vai nada, entendeu? Uhum. Banalizou muito. Aí quando banaliza, os caras perdem a força, é isso que eu acho. Assim. Não, entendi. Então, assim, o que acontece? Pode ter sido coincidência, tá? Mas pode ter tido alguma influência. Vamos lá. As manifestações foram gigantes? Não foram gigantes. Cara, mas aconteceram em diversas cidades. Se eu não me engano, foi mais de 300, né? Eu fui na Paulista, não estava lotado, tinham 2 carros de som. O nas ruas estava meio cheio, né? Eu diria que cheio. Cheio que eu digo assim, vou colocar aí no mínimo aí umas 40 mil pessoas, de repente, 40, 50 mil pessoas e tal. Aí no outro carro de som, que era mais esculhambado, tinha muito menos gente. Beleza. Aí o que acontece? Semana passada, cara, no STF foi uma devassa, né? Foi uma devassa, inclusive no final da semana, não sei se você se lembra disso, estava um escândalo do caramba na imprensa, finalmente eles se dando conta do que o STF está fazendo e tal, né? Sobre aquela questão da quebra de sigilo, né? Sobre alguma ação, TOF, né? Quebra de sigilo. Pois é. Então, cara, aí aquilo ali pegou mal pra caramba, né? Inclusive, acho que a PR, né, entrou com algum questionamento e tal, e ele mesmo decidiu que não valia. É uma coisa muito doida. Mas, enfim. Diga. Você viu sobre isso hoje? Então, aí o que desenrolou ontem e hoje, né? Se eu não me engano, ontem e ontem, não sei realmente. Ou melhor, segunda e terça, né? Ele voltou atrás da própria decisão. Ele definiu que a decisão dele não estava mais valendo, né? E na semana depois das manifestações. Então a gente não sabe se realmente houve ali peraí, que a imprensa aqui tá falando alguma coisa longe demais, ou se ele ficou um pouco incomodado, ou o STF como um todo ficou um pouco incomodado com uma manifestação que era direcionado para um integrante específico do STF. Realmente nunca aconteceu isso antes. O jornalista hoje lá, o repórter, disse que o próprio Barroso disse, brincadeira, esclevação. Barroso disse que precisa de um tradutor de javanês para entender o voto do Toffoli. O que aconteceu hoje, né? Cara, o Barroso falou isso? Eu não vi. Falou isso, disse que ninguém entendeu nada, que ele ficou 4 horas falando para tentar justificar o voto dele,
que ninguém entendeu nada. Não, pois é, cara, então, na verdade, rápido, 5 minutos, sei lá, 5 minutos, nos Pingos dos Is, né, na Jovem Pan, e aí tava dando, de vez em quando eles colocam isso, né, colocam um STF lá ao vivo, alguma coisa ao vivo e tal, não sei o que, e tava dando justamente o final do Toffoli, né. Cara, aí finalzinho já, cara, eu escutei aquilo e falei assim, que negócio bizarro que ele tá falando, que não tá fazendo sentido nada com nada e tal. Parece que ele tá até constrangido ali, querendo cortar logo o assunto, e até suspendeu a sessão. Eu acho que ele se enrolou tanto que suspendeu a sessão, assim, tipo, do nada, não deixou ninguém votar. Até os outros ministros que são alinhados com ele, tipo Pandolfi, né, o Moraes, né, o Celso de Mello, não, o Marco Aurélio Mello e tal, não sei o quê, eles estavam questionando ele porque eles também não estavam entendendo o que estava acontecendo. Cara, então eu acho que foi um desastre total, realmente, essa situação de hoje, né? Engraçado. Não, querendo rápido não dá, 4 horas de voto, né, irmão? Pois é. Muito estranho, muito estranho. Bom, Então, tem essa hipótese, né, de repente a manifestação ter surtido algum efeito, né, para ele mesmo revogar a própria decisão, ou ele realmente teve alguma conversa, foi, sei lá, já que tinha aconselhado lá, né, internamente e tal, para realmente voltar atrás, que ele tinha ido realmente longe demais, entendeu? Então, quer dizer, não dá para saber exatamente qual foi o hoje eles falaram que. Tá falando também da questão do. Como é que era? Esse negócio internacional, OAC, como é que era? OAC não, que eu. OMC? OMC, não, OMC não, a outra. Que o Bolsonaro quer entrar. OCDE? Que tá questionando, porque, né, negócio de lavagem de dinheiro, você certo. Quebrando coisa e tal. Aí o cara fala, mas não tenho dúvida que isso aí tem a ver com o Flávio Bolsonaro. Caraca, meu irmão, os caras são demais. Pois é. Bom, então já que você entrou nesse assunto do Flávio Bolsonaro, o que acontece? Estava rolando pelo menos pela imprensa, né, a imprensa isentona, no caso, estava rolando uma venda de narrativa de que, né, tudo estava rolando, estava sendo feito um acordão, né, com todos os poderes e tal, não sei o quê, justamente para blindar, né, Flávio Bolsonaro, por isso que suspenderam as investigações da COAF, caramba, não sei o que, O que você acha sobre essa teoria? Pô, cara, suspenderam 900 inquéritos só na Justiça Federal. Pois é, inclusive com pessoas ligadas a alguns ministros, né? Como ex-mulher do Toffoli, ou a ex-mulher não, a atual mulher do Toffoli e a atual mulher do Gilmar Mendes, né, no caso. Falar que tá fazendo isso tudo por causa de um cara só, eu acho. Pois é, muito estranho, né? Mas enfim, tem uma corrente forte que acredita nisso. Inclusive que, de repente, joga no bolo, né, nesse bolo todo, que o Aras, né, como é conhecidamente, sei lá, perista e tal, quem foi jogando nessa situação como parte do acordão, entendeu? Aí o que acontece? Ou ontem, se eu não me engano, o Aras entrou, né, com um pedido para suspender a decisão que estava paralisando as investigações do Flávio Bolsonaro, né? Então, quer dizer, isso daí praticamente mata essa narrativa. Só que ninguém fala isso também, né? Vou falar, acho importante, né? Pois é. Até porque é aquela coisa que eu te falei, que é sempre rasteiro, quando é termo de direito, né? Uhum. Quando o assunto é jurídico, todo mundo entende, é impressionante. Só fala besteira, né? O cara é jornalista, o cara não é engraçado isso, né? Vamos voltar aqui. Não precisa de diploma para ser jornalista, os caras ficam super ofendidos. E eles acham que jornalista pode falar de qualquer matéria, que eles entendem de tudo. Aí é complicado. É complicado, com certeza. Bom, o próximo assunto aqui que eu tinha anotado foi o seguinte, não sei se você viu, né? Mas assim, eu acompanho esse cara porque eu votei no cara, que é o Mamãe Falei. Pois é, eu não acompanhei não, só vi o título. O que houve? Conta aí. Ele foi expulso do DEM, né? Ah, do DEM? Ele tinha se filiado ao DEM, ele e o Kim Kataguiri, né, no caso, tinham se filiado ao DEM. Aí o Mamãe Falei foi expulso do DEM. Entendeu? Mas qual foi o que ele fez? Cara, então, na verdade é o seguinte, ele provavelmente já imaginava, né, que ele poderia ser expulso a qualquer momento, porque primeiro, quer dizer, a justificativa oficial foi que ele não estava votando com a bancada, né? Mas assim, desde quando ele provavelmente entrou, ele deve ter falado isso, né? Que ele ia votar de acordo com as convicções dele, etc e tal. Só que além disso, ele também estava expondo muitas coisas lá na Assembleia, né? Aqui, né? Na Assembleia de São Paulo. Ele estava expondo muitas coisas e tal, fazendo muito barulho. Pô, teve uma situação, um vídeo que ele fez,
que ele simplesmente ligou pro Davi Alcolumbre, que é do partido dele, acho que ligou também pro Maia e tal, não atenderam ele na hora e tal, mas deixou recado falando que era, né, o Arthur Duval e tal, né, que é também do DEM, que é daqui em São Paulo, papapá. E com isso na internet, entendeu? Então, quer dizer, ele realmente está fazendo, na verdade, o que as pessoas que votaram nele esperavam que ele fizesse. Né? Só que a gente não é de acordo com o que os políticos tradicionais estão acostumados a trabalhar, né? Então complicou um pouquinho para ele, né? Pô, expulsado do partido, caraca. Agora eu acho que foi um tiro no pé para ele, entendeu? Porque o que acontece? O DEM, ele tava vindo com muita força. Especialmente assim, Kim Kataguiri é meio que uma renovação. Ele, né, o próprio Mamãe Falei é meio uma renovação. O Mamãe Falei com certeza deve ter puxado vários políticos para entrar, porque ele teve se eu não me engano, foi, acho que de repente a maior votação da história, né, para um deputado estadual de São Paulo, alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza, mas tal, acho que eu não estou equivocado, né, então deve ter puxado um monte de gente, então quer dizer, agora tiraram o cara, porra, pois é, será mesmo que vai eleger tanta gente sem dar saco, né? Porque esses caras vão perdidinhos, né, porque o malandro entra não a fim de ficar preso ao partido, sim, mas ele entra para o partido, mas querendo continuar aquele trabalho que ele fazia na internet, né? E não só isso, ele entrou a gente conversou sobre isso, mas eu acho que não foi na gravação do último, né? Mas ele entrou naquela forma que eu te falei, que é tipo, sem fundo partidário, entendeu? Ou se ele entrou com algum fundo partidário, foi tipo micro, entendeu? Sim. Então, quer dizer, ele tem uma independência enorme ali. E aí, cara, óbvio que ele quer manter isso, né? Exatamente. Eu não tô sabendo lidar disso não, porque aí o cara não fica preso no partido. Uhum. E é esquisito, né? Tá, partido, beleza, mas também o cara tem a convicção dele, tem que votar contra o que ele pensa também, né? Exatamente. Não dá pra ficar, mas o cara não concorda com esse tipo de coisa que tá acontecendo. Aí já aconteceu com outros caras também, né? Uhum. Esse japonês aí que tu gosta também tá meio esquisito do lado dele, né? Então, mas aí volta para aquele assunto que a gente estava conversando ainda há pouco, que teve esse lance aí da segunda instância, né? Cara, de repente, porque ele tá meio que, o Kim Kataguiri no caso, né, tá meio que liderando essa situação, né, lá do Congresso. Aí o que acontece? Ele tá meio que bravão lá, e de repente ele tá bravão justamente porque ele já tava vendo isso se desenrolar. Essa expulsão do Mamãe Falei, etc, entendeu? Então, agora também ele tá meio que, isso aqui não tá certo e tal, agora também vou pra cima. Ou pode ser isso, ou pode ser teatrinho. Não dá pra não acreditar nesses caras, né? Mas se esses caras, assim, mas também é esse negócio. Se eles querem, tá, a política nova, essa palhaçada que falam, eles vão ter que se impor, né? Senão os outros se impor. Sim, com certeza absoluta. Se a ideia deles é entrar pra fazer isso, pra mudar, eles têm que ter na porta, né? Não adianta. Sem dúvida. Tem apoiador, acho que a parada é essa mesmo. É isso aí. Porque o cara tem o quê? Quantos milhões de seguidores? É uma parada absurda. É absurdo. O Mamãe Falei tem tipo 2,5 milhões. Quantos votos precisa pra entrar? Quantos votos precisa pra entrar aqui em São Paulo? De repente, com 100 mil, 200 mil entra. Ele teve tipo... Eu vou dar uma conferida, deixa eu tentar dar uma conferida aqui agora, enquanto está falando. Votação, mandei... O cara não precisa nem assim, todos os meus. Sim, inscrito não precisa. Foi o segundo deputado mais votado, Paulo. Aqui. Da história, provavelmente, isso aqui, tá? Se eu só pegar o número, cara, o número realmente foi muito difícil, se eu me lembro. Porque ele, assim, basta ele manter dele, que o pessoal vai gostar dele e vai continuar votando. Então, assim, é melhor que dinheiro, né? Exatamente. Cara, na verdade, justamente esse é o ponto. O que eles tentam comprar com o fundo eleitoral, não sei o que, mega estrutura e não sei o que, esses caras têm de graça. Esses caras que eu digo assim, a Mamãe Falei, um Bolsonaro da vida, etc, entendeu? Então eles... Como é que é? Robozinho que eles não estão entendendo até agora. Robozinho, aí quando pensa você não bota e vai indo. Exatamente. Você fez pra dizer que tá. Gostou? Tipo, ligando pra net. O cara simula ali o... Tá carregando esse negócio aqui. Bom, enfim, depois eu dou uma olhada, mas cara, se bobear acho que 800, um negócio desse. Entrou aqui agora.
Ah, não, foi muito menos. 478. Ah, tá. Mas tem o seguinte: mamãe falei, 478 mil votos e a Pascoal 2. Uhum. Ah, né? Eu gosto dela, você sabe, né? Sim. Esses 478 milhões de São Paulo é muita coisa. 2,5 que tem é Brasil inteiro, né? 170 milhões tem no Brasil. O cara é um fenômeno mesmo. Não. 200 mil. Paula é isso. Tem 2 milhões de seguidores. Isso que eu tô falando, eu sei. Certo. E o Brasil? Então, 400 milhões dá quantos por cento aí? Vai dar um quarto? Vai dar 10%, né? Pois é, sobra muito grande. Tem. Não precisa mais votado também. Quer dizer, Não, o cara vou te falar. Na minha opinião, essa trajetória dele aqui, eu acho que aumentou o político. Bom, aqui era basicamente o que eu tinha hoje anotado, né? Hoje foi curtinho que não teve nenhuma um mega acontecimento, né? Então, e por aí. Tranquilo, aqui foi. Só se fala do Flamengo, né? Hoje é o primeiro jogo, né? Estão querendo agora. Não, hoje não. Estão querendo agora dizer, já ouvi que o Bolsonaro está usando. A direita brasileira está usando o Flamengo para dispersar, sabe? O negócio Caraca. O Flamengo lá nem estava vendo nada. Veio em Brasília, foi lá mostrar que não vai estar, não tem nada de. Não, incrível. O Flamengo saiu comprado pelo Bolsonaro para aplacar. Só falta isso, né? Estão falando. Cara. Bom, então é isso. Tentar manter aí toda quarta-feira. Vamos ver se esta galera pode também. E não esquece de anotar aí os tópicos, hein? Beleza, tranquilo. Boa noite, pessoal. Valeu. Curte aí, dá aquela já só eu inscrito. É isso aí. Vamos dobrar nossa meta aqui. Boa, é isso aí. Falou. Todo mundo aí. Até mais.